nobre. Lusitânia, no bairro Latino. Só. Ai do Lusíada, coitado, que vem de tão longe, coberto de pó, que não ama nem é amado. Lúgubre outono, no mês de abril. Que triste foi o seu fado, antes fosse para soldado, antes fosse para o Brasil. Menino e moço, tive uma torre de leite, torre sem par. Oliveiras que davam azeite, searas que davam linho de fiar. Moinhos de velas, como latinas, que São Lourenço fazia andar. Formosas cabras, ainda pequeninas, e loiras vacas de maternas ancas que me davam leite de manhã. Lindo de rebanho de ovelhas brancas, meus bibes eram da sua lã. António era o pastor desse rebanho. Com elas ia para os montes a pastar. E tinha pouco mais ou menos seu tamanho, e o pasto delas era o meu jantar. E a serra, a toalha, o covilhete e a sala, passava a noite, passava o dia naquela doce companhia. Eram minhas irmãs e todas puras, e só lhes minguava a fala para serem perfeitas criaturas. E quando na igreja das alvas saudades, que era da minha torre a freguesia, batiam as trindades, com os seus olhos cristianíssimos olhavam-me. Eu persignava-me, rezava Ave Maria, e as doces ovelhinhas imitavam-me. Menino e moço, tive uma torre de leite, torre sem par, oliveiras que davam azeite. Um dia, os castelos caíram do ar. As oliveiras secaram, morreram as vacas, perdi as ovelhas. Saíram-me os ladrões, só me deixaram as velas do moinho, mas rotas e velhas. Que triste fado! Antes fosse aleijadinho, antes doido, antes cego. Ai do Lusíada, coitado! Jorge, anda ver o meu país de marinheiros, o meu país das naus, de esquadras e de frotas. Oh, as lanchas dos poveiros a saírem a barra entre ondas e gaivotas. Que estranho é! Fincam o remo na água até que o remo torça à espera da maré, que não tarda aí, avista-se lá fora. E quando a onda vem, fincando-se a toda a força, clamam todos a uma: agora, agora, agora! E a pouco as lanchas vão saindo. Às vezes, sabe Deus, para não mais entrar. Que vista admirável! Que lindo! Que lindo! E são a vela quando já têm mar. Dá-lhes o vento e todos à porfia lá vão soberbas sob um céu sem mancha, rosário de velas que o vento desfia, a rezar a ladainha das lanchas. Jorge, anda ver o meu país de romarias e procissões. Olha essas moças, olha essas Marias. Caramba, dá-lhes beliscões. Os corpos delas, vê, são orivesarias, gula e luxúria dos manéis. Têm nas orelhas grossas arrecadas, nas mãos, com luvas, 30 moedas em anéis, ao pescoço serpentes de cordões, e sobre os seios, entre cruzes, como espadas, além dos seus, mais 30 corações. Vá, Jorge, faz-te manel, viola ao peito, toca a bailar, dá-lhes beijos, aperta-as contra o peito, que hão de gostar. Tira o chapéu, silêncio, passa a procissão. Tísicos, doidos,
nus, velhos a ler a sina, étnas de carne, Jobs, flores, Lázaros, Cristos, mártires, cães, dálias de pus, olhos fechados, reumáticos, anões, delirium tremens, quistos, monstros, fenómenos, aflitos, aleijados, talvez lá dentro com perfeitos corações, todos a uma, mugem roucas ladainhas, trágicos, uivam uma esmola pelas alminhas das suas obrigações. Pelo nariz corre-lhes pus, gangrena, ranho. E coitadinhos, fedem tanto, é de arrasar. Que é dos pintores do meu país estranho? Onde estão eles que não vêm pintar? Este é um quadro pintado com a nostalgia da pátria, do meu país, do passado. 1890. Encontro-me em Paris, uma cidade cosmopolita, onde deambulava e passeava. As ruas eram desconhecidas, procurava misturar-me com os parisienses para me tornar parisiense, mas sentia-me inteiramente só. Por outro lado, achava que a França era um beijo. Era diferente. A carta de 25 de novembro de 1890 que escrevi a Alberto de Oliveira é quase exclusivamente dedicada ao meu encontro com essa de Queiroz, então cônsul em Paris. Era considerado o Altíssimo, o grande escritor. Devia entregar-lhe uma carta de recomendação de Guerra Junqueiro, pois eu pretendia legalizar os documentos para me matricular em Direito na Sorbonne. O primeiro encontro foi uma completa desilusão. Não revelou qualquer interesse relativamente ao seu país de origem, nem às suas recordações da mocidade. A imagem que eu tinha desse grande mestre da literatura desvaneceu-se completamente. O segundo encontro foi um pouco mais caloroso. Falámos de Zola, das obras publicadas, de Oliveira Martins, de Junqueiro. No entanto, achei que ele era tão triste como eu e eu um pouco mais esquisito do que ele. Quando me instalei em Paris, tornei-me um exilado. Sentia-me completamente só. No dia 31 de janeiro de 1891, registou-se o levantamento militar contra as cedências da coroa, o conhecido ultimátum inglês. Claro que alguns homens da cultura, como João Chagas, Sampaio Bruno e Basílio Teles, aderiram à revolta do Porto, mas esta foi facilmente abortada. Eu registrei esse momento neste poema. Não repararam nunca? Pela aldeia, nos fios telegráficos da estrada, cantam as aves, desde que o sol nada, e à noite se faz sol a lua cheia. No entanto, pelo arame que estenteia, quanta tortura vai, numa ânsia alada. O ministro que joga uma cartada, alma que às vezes d'Alemar anseia. Revolução, inútil, sem feridos, 70 mortos. Beijo-te, perdidos. Enfim, feliz, desesperado. Vem. E as boas aves, bem se importam elas. Continuam cantando tagarelas. Assim, António, deves ser também. No dia 29 de março
de 1891, escrevi uma carta ao meu amigo Alberto de Oliveira. Foi a separação definitiva. Ele era meu confidente, meu irmão de coração, era ele que me lia, mas acabou a nossa relação. Ao fim do primeiro ano e depois de realizados os atos de 21 a 28 de agosto de 1891, cheguei a Portugal para passar férias, apesar de alguns apuros financeiros. Na carta que enviei a Alberto de Oliveira no dia 1 de novembro de 1891, no Canal da Mancha, conto-lhe como a viagem foi horrível, os enjoos, as tempestades, a agitação das ondas, o frio. Em abril de 1892, publico, finalmente, o meu livro Só. Foi publicado por Léon Vanier, que era um célebre editor dos grandes poetas do simbolismo decadentismo francês. Um editor de Coimbra, foi o representante e depositário do Só em Portugal, Francisco França Amado. Foi um livro com uma tiragem de apenas 300 exemplares. Reações positivas. Armando Navarro, António de Melo, Raul Brandão e Júlio Brandão aplaudiram-me. Mas Oliveira Martins foi incontestavelmente aquele que melhor o consagrou. Ao acusar a reação do meu livro, escreveu-me: meu grande poeta, os seus versos fizeram-me um bem incalculável no meio da selva emaranhada de questões árduas em que me vejo embrulhado. Temos um grande poeta. A originalidade da forma exprime um modo de sentir novo. Não é um truque literário. Não imagina, repito-lhe sinceramente, o bem que me fez e o prazer que me deu. Agradeço-lhe os ambos e só lhe peço que continue, não se esquecendo de mim. Agradeço-lhe mais a sua delicadeza, oferecendo-me o livro, e peço-lhe que me creia seu muito admirador. Oliveira Martins. Fiquei muito, muito emocionado com esta carta. Por outro lado, os que me atacaram foram muitos os que parodiaram o meu livro. Também, por exemplo, Guerra Junqueiro não ficou indiferente. Acusou-me, inclusivamente, de plagiar o seu livro, Os Simples. Depois de concluídos os atos do segundo ano, fiquei entre outubro de 1892 e novembro de 1893 em Portugal, devido à crise económica que o Brasil atravessava e de onde a minha família recebia proventos. Mas acreditem que nesses 13 meses eu nunca pus de parte a ideia de terminar o meu curso. Para minorar a tristeza e essa situação estava Lessa, estava o Dr. Oceano, Matosinhos e o Seixo. E estava também Margarida de Lucena, a minha namorada fiel, a minha papoila, a minha linda conversada. Ela tinha apenas 16 anos, mas todo o seu ar era de 18. Era uma mulherzinha feita. Eu cantei-a assim, neste poema. Purinha, o espírito, a nuvem, a sombra, a quimera, que aonde ainda não sei, neste mundo me espera, aquela que um dia mais leve que a bruma, toda cheia de véus, como uma espuma, o Senhor Padre me dará para mim e a seus pés me dirá toda corada, sim. Há de ser alta como a torre de David, magrinha como um chopo, onde se enlaça a vide, e seu cabelo em cachos de uvas, e negro como a capa das viúvas. À maneira o trará das virgens de Belém, que a Nossa Senhora ficava tão bem. E será uma espada a sua mão,
e branca como a neve do marão, e seus dedos serão como punhais, fusos de prata, onde fiarei meus ais. E os seus seios serão como 2 ninhos, e os seus sonhos serão os passarinhos, e será a sua boca uma romã, seus olhos 2 estrelinhas da manhã. Seu corpo ligeiro, tão leve, como um sonho, como a neve, que hei de supor estar a ver ao vê-la cabrinhas montesas da Serra da Estrela. Entretanto, já em Portugal, no dia 4 de outubro, depois de prolongada doença, meu pai morre. No dia 4 de novembro tinha de estar em Paris para me matricular, mas precisava de dinheiro. Tive de pedir ao meu irmão e também ao Sr. Abade do Seixo. No dia 11 de novembro de 1893 cheguei ao Havre e no dia 19 enviei ao meu irmão o diploma de bacharel. Mantive-me em Paris até maio de 1894, altura em que regressei a Portugal para me candidatar ao concurso do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Adoeci e escrevi de Coimbra. Apanhei uma ligeira constipação na viagem. Fui para o Porto, segui para Lisboa e resolvi regressar a Paris, onde cheguei em dezembro. No início do ano de 1895, estava licenciée. Mas não regressei de imediato a Portugal. Resolvi ficar em Paris à procura de trabalho para resolver a minha situação financeira e pagar tudo o que devia. Finalmente, regresso a Portugal com o objetivo de participar no já referido concurso. Fiquei aprovado. A melhor prova oral foi a de Alberto Oliveira. A melhor escrita foi a minha. Enfim, alguns momentos de felicidade já merecia.